Olá, eu sou o Pedro Rodrigues e hoje eu vim demonstrar um pouco do cenário 1 do nosso projeto final de PSPD. Então, aqui tem um resultado no relatório dos testes que a gente fez e de como que a gente trabalhou com essa construção do cluster e esse gerenciamento do Kubernetes. E agora eu vou passar por alguns pontos aqui e demonstrar como é que isso foi feito de fato. Então, aqui a gente tem o diagrama, né, do como é que o cluster foi construído e também uma pequena explicação de como é que ele foi feito, né? Então a gente está utilizando o kind. Então deixa eu demonstrar aqui, né? O kind ele é um pacote que permite que a gente consiga simular a criação de máquinas reais. Então deixa eu dar um kind get clusters aqui. A gente tem esse cluster que já foi setado, o PSPD cluster. Ele também é baseado numa configuração, então se a gente vir aqui na config que a gente fez para o nosso cluster, né, a gente consegue ver a versão que ele está usando, o cluster, que ele vai criar um control plane e 2 workers, então simula as 3 máquinas que a gente vai utilizar. Deixa eu voltar aqui para o terminal. E para a gente poder criar esse cluster, a gente utilizou esse comando aqui, que é o kind create cluster, passando a config que a gente vai utilizar e o nome também. Após criar o cluster, se a gente vir aqui no nosso Kubernetes, a gente consegue acessar os nodes e a gente vê que ele criou o cluster de forma correta, né? Tá aqui. E também os 2 workers que a gente vai usar, e todos eles estão como ready. Então beleza, vamos começar a passar para a parte dos testes. Então foi criada uma aplicação em Python bem simples para poder fazer a utilização aqui. Então temos uma aplicação bem simples em Flask, faz a criação de um endpoint, de word count. Então o texto que ele receber na request, no objeto text, ele vai dar um split e vai poder contar quantas palavras tem nesse texto. Essa aplicação está sendo dockerizada, então aqui a gente também tem o docker da aplicação. E logo depois a gente pode dar um comando de deployment aqui no nosso kubectl. Então kubectl apply deployment. Nesse caso ele já está deployado. Ele foi feito através desse arquivo aqui, que vai pegar a nossa imagem que a gente criou no Docker e poder transformar ela para dentro do kind. Uma dúvida que às vezes aparece é que o deployment ele vai tentar pegar de uma imagem do Docker Hub. Porém, você também pode dar um kind load e poder fazer o load dessa imagem direto no seu kind. Aqui ele vai falar que ele já tem, né, a imagem load aqui. E aí quando você aplica o deployment, então vou aplicar aqui, apply deployment, que ele vai falar que já está configurado e tal, não vai mudar muito. Então kubectl get nodes, tudo tranquilo. Beleza, passando um pouco agora para os nossos cenários de teste mesmo com o Kubernetes. Então o primeiro teste que foi realizado aqui foi um teste de performance com o Apache Benchmark. O endpoint que ficou da nossa aplicação, né, ele vai ter o IP do Docker que está rodando. Então a gente consegue pegar esse IP através de um comando também. E aqui ele fez o envio desse payload. Então Kubernetes é incrível, é sensacional. E ele testou com um total de 100 requests. Então se a gente for testar aqui de novo, a gente pode dar um AB. A gente pode testar até com mais requests aqui, né? Vou testar aqui com 1000 requests. Então aqui ele vai testando várias, ó. Completou 100 requests, 200, 300, 400, 500, 600, 900, até 1000 requests. Você percebe que ele fez isso de forma bem tranquila e que o Kubernetes também conseguiu gerenciar para onde cada uma dessas requests estava indo e onde estava atingindo cada pod, né? Então depois que a gente faz o deploy, a gente pode ver também os pods que estão rodando. Então aqui a gente vê, ó, nós temos duas réplicas rodando, né? As duas estão em ready.
já tem há algum tempo aqui rodando. E nas métricas coletadas a gente tem coisas interessantes. Então, o tempo médio, por exemplo, para processar uma requisição individual foi de 11 milissegundos. O tempo médio de requisição, considerando todas as conexões simultâneas, né? Então 1.1.4 milissegundos. E agora também uma distribuição dos tempos de resposta. Então a gente consegue ver que a cada percentual que faltava das requests para fazer, ele conseguia ir alterando isso. Na análise final desse teste, né, a gente tem que a aplicação demonstrou alta capacidade de processamento, com a taxa média de 859 requisições por segundo e uma baixa latência, então 11,639 milissegundos por requisição. Também a gente tem, novamente nesse mesmo teste, a gente também tem esse ponto, né, de que não teve falha em nenhuma das requests e que a taxa de transferência foi consistente. O próximo teste que a gente consegue fazer é o teste de recriação dos pods do Kubernetes. Então a gente consegue deletar um pod e enxergar em como que ele vai se demonstrar após isso, né? Então a gente pode vir aqui em kubectl get pods, a gente tem o resultado dos pods, mas se a gente der um comando aqui com -w, a gente começa a usar um watch. Então ele vai começar a assistir esse comando que a gente deu, e a partir de mudanças que a gente vai fazer, a gente pode ver resultados também nesse comando que está sendo assistido. Então vou aqui deletar um dos pods, né? Então para simular, né, a gente removeu manualmente esse pod aqui. Então é só utilizar esse comando do kubectl delete pod. Então kubectl delete pod. Vamos passar o nome do nosso pod. Opa! E aqui a gente vai deletar. Na mesma hora que a gente deleta, a gente já enxerga como o comportamento do Kubernetes age, né? Então ele automaticamente já começa a criar um pod novo, então container create running, e ele também já derruba o outro pod que estava em funcionamento. Então a gente pode esperar um pouquinho aqui, ele está terminando de deletar. E aqui nos nossos resultados a gente vê a mesma coisa. Então aqui ele apareceu vários logs, né, onde ele está terminando de deletar esse pod. Se a gente vem aqui kubectl get pods, a gente já vai ver que ele já terminou e agora só está com os dois rodando de novo. Uma curiosidade é que esse cara específico que a gente deletou, ele não existe mais. Então a gente vê que ele recria uma cópia do pod idêntica com outro identificador, que é o mesmo caso do que aconteceu aqui também no teste registrado no nosso relatório. Então Kubernetes detectou a remoção do pod e iniciou a criação automaticamente de um novo pod. Beleza? Temos a conclusão também desse teste. O teste demonstrou que o Kubernetes é altamente resiliente em cenários de falhas de pod. Uma outra coisa também é que a gente consegue simular a aplicação rodando enquanto a gente está fazendo essa deleção do pod. Então vou voltar aqui um pouco, vou dar nosso get pod de novo, vou pegar os novos IDs aqui do nosso pod. Para a gente poder bater na nossa aplicação, a gente tem um link externo aqui do 172, né, que é o nosso link do nosso container Docker mesmo. E vou colocar aqui teste durante deleção de um pod. Ele consegue rodar normalmente, né? Então agora a gente vai simular o cenário deletando esse pod. Delete pod. Vamos passar aqui o nome do nosso pod. Vamos colocar para deletar e vamos fazer várias vezes aqui, várias requests de curl. E a gente percebe que ele se mantém normalmente, não tem nenhum problema para gerenciar a própria aplicação enquanto ele está gerenciando os pods. Beleza, dá pra gente passar aqui pro próximo teste. O próximo teste que a gente vai fazer é o de escalabilidade horizontal. Então o teste ele tem o objetivo de avaliar se o Kubernetes é capaz de escalar essa aplicação de forma horizontal, criando mais réplicas
sobre o nosso deployment, né? Então a gente tem esse comando aqui do kubectl scale deployment word counter, e aqui a gente consegue ver que o aumento para 5 réplicas foi realizado com sucesso, então ele automaticamente já coloca para criar mais 3 containers aqui, e logo depois todos eles estão rodando. Então se a gente for demonstrar isso aqui funcionando, vamos kubectl novamente, né, get pods -w, que a gente tem só os nossos 2 pods rodando, e vamos dar o exato mesmo comando que a gente deu aqui. Então pegar ele aqui, copiar, jogar no nosso terminal e vamos fazer a transformação para 5 containers. Ele faz isso de forma muito rápida, então ele já botou para criar nossos 3 containers aqui e logo depois os 3 já estavam rodando. Como ele faz uma cópia exata dos outros pods que já estão rodando, ele consegue fazer isso de forma muito rápida. Beleza, agora a gente pode fazer também o mesmo teste da aplicação rodando enquanto ele está fazendo essa escala horizontal. Então vou colocar aqui para ele criar 10 réplicas e já vou fazer vários testes aqui da nossa aplicação. É perceptível também que não existe um delay ou não existe nada que esteja afetando o uso da aplicação. Ele consegue gerenciar isso de forma independente e manter a nossa aplicação em pé, mesmo que ele esteja fazendo operações como deleção de pods, recriações, aumento da escalabilidade horizontal, a diminuição também da escalabilidade horizontal. Então se a gente for colocar 2 réplicas aqui, ele vai ter vários containers para terminar, né? E a gente também consegue usar a nossa aplicação com total disponibilidade. Passando aqui para o próximo teste, que foi um teste de simulação de falha dos nós, né? Então aqui no Kubernetes, como a gente pode ver até aqui no nosso diagrama também, aqui nós temos a distribuição dos nós. Então kubectl get nodes, a gente consegue ver todos os nós aqui. Ele ainda está terminando, né, de deletar nossas réplicas. Então eu vou fechar aqui esse comando por enquanto. E aí ele já voltou para o estado original das duas réplicas, né, escalando. Então aqui eu vou deixar os nossos pods funcionais. Vou até fazer uma coisa aqui, vou colocar mais réplicas. Então deixa eu voltar aqui nos comandos das réplicas, vou colocar 10 réplicas. Se a gente olhar aqui, já estão todas rodando de novo, então ele é bem ligeiro nesse ponto. Vou dar até um "-o" wide para a gente poder enxergar onde cada pod está rodando, né? Então a gente vê que ele tem uma distribuição bem uniforme. Então tem 5 pods rodando no worker 2 e tem mais 5 pods rodando no worker 1. Para a gente poder simular a queda de um nó, a gente pode usar um comando do Kubernetes que é o drain, e ele vai drenar os recursos do nosso nó até que ele caia, né? Então aqui a gente tem um comando pronto aqui, ó. Drenamos o nó para simular uma falha ou uma manutenção planejada, né? Então a gente pode pegar aqui o nosso comando, jogar aqui, e deixa eu só voltar aqui onde vou rodar aqui novamente para a gente poder ver em tempo real, né? Então aqui eu vou escolher um dos clusters para derrubar. Vou derrubar o primeiro nó aqui do cluster. Então, opa, kubectl drain, vou passar o nosso comando, vou passar também algumas flags para ele poder realizar esse drain sem ser impedido. Logo depois que ele começa a destruir aqui, né, os nossos recursos desse pod, a gente vê que as coisas começam a mudar por aqui. Então os que estavam rodando no nó que a gente derrubou, os pods que estavam rodando no nó que a gente derrubou, eles começam a ir para o estado de terminating, e novos pods começam a ser criados para rodar no worker 2. Então a gente consegue ver
essa diferença. Só aguardar um pouquinho também para terminar de drenar, e aí já vê que todos os pods, todas as nossas 10 réplicas já foram jogadas pro Worker 2. Eu vou fazer mais um teste aqui nesse caso, para a gente poder também ver a aplicação rodando enquanto isso está acontecendo, né? Então, para a gente reverter o nosso drain, a gente pode usar o comando uncordon. Então, kubectl uncordon fastpd cluster worker. Beleza, aqui ele já retirou o estado de drain que a gente colocou. E para a gente acelerar essa volta aqui, a gente pode dar um rollout, né? Restartando o deploy que a gente mesmo criou. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos pods. Novamente, ele está terminando os pods do Worker 2, que eram os pods anteriores, que estavam todos armazenados no Worker 2. E agora ele está fazendo a criação novamente para ficar do jeito que a gente espera, né? As 10 réplicas bem administradas entre o Worker 1 e o Worker 2. Então, vou jogar aqui de novo, vamos esperar um pouquinho. Vou dar um "-w" aqui, que a gente consegue ver. Acho que agora está tudo funcional. Aparentemente ele já retornou e já redistribuiu os pods e as réplicas entre os workers. Para fazer o teste agora da drenagem, utilizando... Vou até deixar com "-w" aqui para a gente poder assistir isso. E vou tentar testar a aplicação aqui enquanto a gente está fazendo a drenagem. Então, trash durante a queda de um nó. Vou realizar o drain. Novamente no mesmo worker, que vai ser o primeiro. Ele já começa aqui a deletar vários caras e recriar outros. E a gente percebe que a aplicação segue sem alteração. Ela consegue ser utilizada mesmo os pods sendo administrados, nós sendo derrubados, os próprios pods que estão rodando a aplicação em si sendo realocados para outro nó sobressalente, né? E aqui eu já vou retornar também o nosso nó. Então, beleza, vou deixar aqui retornando. Aqui no relatório a gente também pode ver os resultados obtidos desse teste, né? Então, o teste demonstrou que o Kubernetes é capaz de redistribuir automaticamente os pods de um nó drenado para outros nós ativos. Isso garante alta disponibilidade da aplicação sem interrupções perceptíveis para o usuário. Então, é exatamente esse o trabalho que o Kubernetes está atuando, de administrar, de orquestrar esses containers de forma a manter a aplicação sempre disponível e não demonstrar para o usuário que aquilo que está acontecendo pode influenciar na experiência dele. Então, aplicando certas regras também, a gente consegue fazer uma escalabilidade horizontal ou vertical de forma automática. Então, essa mesma escalabilidade das réplicas que a gente demonstrou aqui nesse outro teste, ela também pode ser aplicada de forma automática, de acordo com o uso da aplicação. Então, se a aplicação está demandando mais esforço, o Kubernetes pode trazer mais pods e até mais nós. Então, aqui a gente tem uma conclusão, né, desse cenário 1. Os testes realizados no cluster Kubernetes configurado com um nó mestre e 2 workers demonstraram as capacidades essenciais do Kubernetes em ambientes distribuídos. Conforme os objetivos do projeto, a gente pode ver aqui o que foi testado e o que teve de resultado, né? Então, uma alta disponibilidade e tolerância a falhas. A gente pode observar que ele recria os pods de forma bem fácil, em 1 ou 2 segundos e bem rápido. A redistribuição dos pods em falha de nó também. Então, ao drenar um nó, o Kubernetes realocou 100% dos pods para o nó que sobrou, né? E muito rápido também, em 8 a 12 segundos, sem perda da própria aplicação que a gente estava utilizando. A escalabilidade horizontal também é eficiente, então a gente aumentou as 10 réplicas aqui. E a gente também pôde ver algumas limitações. Então, tem um tempo de detecção das falhas de um nó. Então,
Às vezes o Kubernetes pode levar alguns minutos para detectar que um nó caiu. Tipo, drenando a gente não consegue observar isso, mas se você consegue dar um Docker stop direto, ele vai parar o próprio container aqui do cluster worker, e isso não vai ser refletido de forma instantânea nos nossos pods, só com uma aplicação de certas regras para que isso aconteça. Então você consegue diminuir o tempo que o Kubernetes vai demorar para olhar para esse Docker que foi derrubado. Temos também algumas respostas aos objetivos do projeto, então melhoria de desempenho com nós adicionais. O aumento de réplicas ele reduz a latência e ele aumenta a taxa de processamento, com certeza. E o nível de tolerância às falhas também é modificado. Então a aplicação tolerou falhas de pods e nós sem interrupção, graças à própria orquestração do Kubernetes. As vantagens e desvantagens são claras, né? O Kubernetes garante uma alta disponibilidade nativa, uma escalabilidade muito fácil, pois ele consegue orquestrar o que demandaria pensamento, então ele consegue já tornar automático certos comportamentos que seriam esperados de um servidor. E ele tem uma recuperação automática a falhas. A gente também notou algumas desvantagens, como algumas configurações complexas para fazer certos ajustes. Então esse próprio ajuste aqui do Docker Stopper e do Docker Start, que seria uma forma do Kubernetes notar isso mais rápido, isso já demanda um pouco mais de conhecimento para fazer o timeout. E uma dependência do monitoramento externo. Então, se a gente quer ter uma análise um pouco mais detalhada, né, aqui a gente também tem a demonstração do nosso Lens, a gente precisa ter uma aplicação externa. O Kubernetes ele também gera um dashboard próprio, mas nem sempre a gente consegue adquirir todas as informações que são necessárias. Então, uma conclusão final do cenário 1 é que o Kubernetes comprovou ser uma plataforma robusta para a orquestração de containers e ele atende aos requisitos de alta disponibilidade e escalabilidade demandadas. A aplicação que a gente criou, o Word Count, ele também manteve a funcionalidade contínua, mesmo sobre condições adversas, então fazendo escalabilidade, derrubando pods, subindo novos pods, derrubando nós. A aplicação continua disponível. E para ambientes críticos, a gente também recomenda complementar a configuração padrão com algumas políticas de escalonamento automático, que seria nosso HPA, né? Onde ele pode criar de forma horizontal ou vertical. Uma resposta à questão central que também é levantada no cenário 1 é que sim, é possível melhorar o desempenho da aplicação pelo acréscimo de nós, com ganhos de 18 a 30% em latência. E o Kubernetes também oferece a tolerância a falhas completa em cenários de queda de pods e nós, desde que configurado adequadamente também. Então vou demonstrar um pouco aqui de novo dos nossos arquivos. Aqui a gente tem o arquivo da própria aplicação, o arquivo de deployment, que foi utilizado para dar deploy nessa aplicação, o Dockerfile, bem padrão para uma aplicação Python, né? Aqui tem o payload, que ele é utilizado pelo Apache para a gente poder fazer várias requisições ao mesmo tempo e testar a alta disponibilidade do serviço. E a configuração do cluster, onde a gente tem configurações de ingresso, as portas que a gente vai utilizar, né, para esse container, e principalmente nosso worker 1, worker 2 e o control plane, que é o nó mestre, o worker 1 e o worker 2. E é isso. Muito obrigado.